Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 2. 1 aos Coríntios 11, a partir do verso 2. Peço que os irmãos acompanhem com atenção a leitura da palavra de Deus. Lembrando aos irmãos, nós estamos desde junho do ano passado fazendo a exposição desta primeira carta de Paulo aos Coríntios. E como os irmãos já sabem a nossa prática, nós vamos fazendo a exposição e à medida que percebermos que o tempo devido, reservado ao culto, já está chegando, nós podemos até mesmo parar e continuar a reflexão na próxima semana, já que é uma exposição bíblica sequenciada. Hoje o calor está nos ajudando a ser mais breve, né? O negócio está quente. Pensei a gente fazer o culto lá fora, mas lá fora parece que desligaram o ar-condicionado central também. Então, está quentura. E aquela história de que presbiteriano é gelado, não cabe aqui, porque senão a gente já tinha derretido, né? Nesse calor. Então vamos lá, irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 2, acompanhe atentamente a leitura da palavra de Deus. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te pedimos a iluminação do teu Espírito. Diante de um texto tão difícil de ser lido e de ser explicado, nós te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um dos textos mais difíceis das Escrituras, e em especial desta carta de Paulo aos Coríntios, porque é um texto que lida com questões fortemente culturais, sem levar em consideração ainda, ou levando, melhor dizendo, em consideração, o fato de que as Escrituras foram escritas há 3.500 anos, alguns textos do Antigo Testamento, 2.000 anos textos do Novo Testamento. Sem falar que nós estamos no Ocidente, e a cultura bíblica, ela é toda oriental. Então é algo para nós assim totalmente
distinto da nossa realidade. É por isso que a leitura bíblica e a exposição bíblica sequenciada nos ajuda um pouco a nós mergulharmos melhor no contexto da carta e da história e podermos nos aprofundar. Mas ainda assim, como nós estamos fazendo, precisamos reconhecer que alguns textos da palavra de Deus são difíceis de serem interpretados. Isso não é uma admissão da falta de inerrância da Escritura, ou qualquer coisa desse tipo. É de fato um reconhecimento humilde de que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para compreender determinadas coisas. E, além disso, também é o reconhecimento de que a Bíblia é um tesouro que nós precisamos escavar para poder extrair aquilo que tem de melhor e de mais precioso. Então, assim como a leitura, eu pedi que os irmãos acompanhassem com atenção, peço também que os irmãos acompanhem com bastante atenção a exposição do texto, para que nós possamos chegar o mais próximo daquilo que a palavra de Deus quer nos trazer para esta noite. Olhando esse texto, observando esse texto, nós vamos ver comentaristas dos vários tipos, concordando com algumas coisas, discordando de outras. Então, não há muita unanimidade nas questões referentes a esse texto aqui, exceto nos princípios básicos que o texto quer trazer. Então, se nós conseguirmos pelo menos trazer à tona para os irmãos os princípios básicos, nós já ganhamos muito nesta noite, ok? Vamos lá então. Paulo diz que louva os irmãos de Corinto, porque eles lembravam de Paulo e haviam retido as tradições que Paulo havia deixado para eles. Bem, quando Paulo fala de tradições aqui, os irmãos devem levar em consideração que parte do Novo Testamento ainda não havia sido escrita quando Paulo escreveu aos Coríntios, e que boa parte daquilo que o apóstolo Paulo transmitiu como ensino foi ainda transmitido por meio da tradição oral. E alguns escritos ainda iriam tomar o status de canônicos. Isso só iria acontecer um pouco mais na frente. Então, quando na verdade Paulo fala que os irmãos guardavam as tradições, Paulo está dizendo que eles estavam guardando a palavra de Deus, que posteriormente seria então colocada no mesmo grupo, né, no mesmo compêndio, para assim ser considerada a palavra de Deus, né, que nós temos hoje a régua, né, o cânon do Novo Testamento. Então, o que acontecia naquele período? Paulo ia nas igrejas e tratava com os irmãos como quem ensina aos irmãos, como quem orienta. As cartas ele escrevia depois que ele estava distante das igrejas. Então, além das cartas que nós temos, certamente Paulo falou outras coisas aos irmãos e os irmãos guardavam no coração aquilo que Paulo trazia. Eu estou trazendo isso porque alguns podem dizer assim: olha aí, a igreja também é feita por tradições. Bem, se forem as tradições bíblicas, tudo bem. O que nós não aceitamos é que as tradições humanas sobreponham as escrituras. É isso que nós não admitimos, ok? Pois bem, no verso 3, então, Paulo elogia a igreja e depois vem com uma conjunção adversativa, né? Que é muito comum Paulo fazer isso. Eu louvo vocês por vocês fazerem tal coisa, porém... E aí é quando Paulo quer tratar do detalhe. Quero que vocês saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Por que Paulo faz essa introdução, irmãos? Porque possivelmente na igreja de Corinto estava havendo um problema ligado à autoridade. Havia alguma dificuldade, nós vamos percebendo aqui no texto, que estava acontecendo possivelmente no culto da igreja de Corinto. As mulheres estavam tomando a posição dos homens no culto, a posição de liderança que é dos homens. As mulheres estavam então trazendo a profecia,
As mulheres estavam pregando, as mulheres estavam ensinando. E Paulo, então, vai corrigir isto na igreja, trazendo à tona os princípios pelos quais deve-se investir na masculinidade, na liderança masculina na igreja de Deus. E isso Paulo argumenta a partir da criação e também por uma questão cultural que tinha naquela região de Corinto e em muitas regiões do Oriente. As mulheres eram diferenciadas dos homens pelo uso do véu, que é algo que nós não temos aqui no Ocidente. E se você talvez já viu alguém por aqui no Grande Recife usando, você deve ter tomado um susto. Talvez você já tenha caminhado e tenha visto alguém com aquele traje típico dos muçulmanos, né? Que cobre o rosto, tal. E talvez você tenha tomado um susto com aquilo ali, porque não tem nada a ver com a nossa cultura, mas é a cultura islâmica que é trazida para cá. Mas não apenas islâmica, irmãos. Essa era uma cultura muito forte no Antigo Testamento também, e algumas regiões, e nem sempre por questões religiosas, às vezes por questões culturais. Por exemplo, quando você vê um cristão, ou imagens de um cristão, em determinadas regiões da Índia, que é um país enorme, né, com várias culturas dentro, você vê cristãos que usam aquilo ali. E você diz assim, oxe, essa pessoa se converteu e ainda continua usando esse traje muçulmano. É a nossa ignorância ocidental. Porque para eles, às vezes, é normal usar aquilo ali como um sinal de recato. Assim como as nossas mulheres aqui procuram cobrir parte do corpo, e o ideal é que cubram mesmo, nós temos na nossa cultura o recato que nos é cultural. E eles têm na cultura deles o recato que lhes é cultural. E a gente não deve julgar a cultura oriental e nem eles julgarem a cultura ocidental. Essa guerra já está instalada há muito tempo e agora com a facilidade, né, da migração para outros países, nós temos visto problemas acontecendo, e vocês devem ter visto algumas coisas dessas acontecendo na França, né? A França está sendo extremamente islamizada e alguns muçulmanos que estão lá não admitem, veja, eles não estão na terra deles, mas alguns deles não admitem que as mulheres francesas não usem aquele tipo de véu cobrindo o rosto. Bem, aí é o problema do conflito cultural, ok? Vamos pensar um pouco sobre a cultura do Antigo Testamento. Se os irmãos lembram, quando Abraão já era velho e ele tinha um servo chamado Eliezer, Abraão pede para que Eliezer vá buscar nas suas terras uma esposa para seu filho. E Eliezer vai, e quando chega lá encontra a Rebeca, tem toda aquela história do camelo, né? Que ela dá água para os camelos dele e tal. Então eles fazem um acordo entre o pai de Rebeca e o servo em nome de Abraão, né? E então ele volta para Abraão trazendo Rebeca, a sua nora. E o texto diz que Rebeca estava vindo no caminho, e quando avistou de longe, viu Isaque e perguntou quem é aquele moço. E Eliezer, o servo, disse, é o meu senhor. Então o texto diz que ela cobriu o rosto com o véu e foi ao encontro dele. Veja, um sinal de recato para quem iria se casar. Então Isaque a recebe, leva para a tenda de Sara, sua mãe, e ali eles se relacionam, está estabelecido e celebrado o casamento que havia sido acordado pelos pais. Veja que é uma cultura totalmente distante da nossa, não é verdade? Aqui no Brasil, a primeira coisa que as pessoas querem ver é o rosto da pessoa com quem vai namorar, né? Você imagina, então, casar com uma pessoa que você nem conhece o rosto. Você já imaginou? Pode vir tudo, né? Pode vir tudo. Inclusive nada, né? Então, mas para eles é normal. O texto diz que Isaque e Rebeca passaram a vida todas casados. E tem um texto que é mais curioso, acho que lá pelo capítulo 26 de Gênesis, que diz que eles estavam passando por uma região e o rei daquela região mandou prendê-los. Se não me falha a memória, é Abimeleque. E já era Isaque e Rebeca, já eram coroas, né?
E o texto diz que ele olhou da janela e viu Isaac acariciando Rebeca, namorando, os coroas namorando, porque os coroas namoram também. Então, veja, distante da cultura nossa, tem gente rindo aqui, eu não entendi por quê. Os coroas se amam. Era parte daquela cultura a questão do véu. Para nós não é. Então, vejam, eu estou falando isso porque estamos lendo um texto que está distante de nós no tempo e no espaço. E é difícil para nós compreendermos tudo isso que o texto quer nos dizer. Por isso a gente precisa dar essa mergulhadinha na cultura oriental. Qual era a questão, então, que Paulo estava colocando? Em Corinto, as mulheres deveriam usar o véu como um sinal de preservação do seu corpo, ou como eu citei o termo, recato, né? E estava acontecendo que na igreja de Corinto as mulheres iam para a frente da igreja e tiravam o véu. E é como se elas estivessem não apenas ficando fora do recato, mas também o véu era sinônimo da autoridade que os homens tinham sobre elas. Então veja que o conflito aqui era cultural, mas tinha também uma questão espiritual ou um princípio moral bíblico que estava sendo colocado em xeque. As mulheres estavam assumindo o papel dos homens na igreja. E, meus irmãos, isso está totalmente fora da palavra de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos nas Escrituras que o homem é a cabeça da mulher. O homem é o cabeça da mulher. O homem é que assume a posição de liderança no lar e também na igreja. E não é que a mulher não possa trabalhar, não é que a mulher não possa se envolver, mas a mulher deve estar em submissão ao homem no lar e na igreja. E isso não é porque o homem é melhor do que a mulher, e nem porque a mulher é melhor do que o homem. Paulo vai explicar a respeito disso. Mas foi a forma que Deus estabeleceu desde a criação para que assim procedesse. Acompanhe comigo então o que Paulo diz no verso 3. Paulo diz assim: Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Veja que aqui o que Paulo está colocando é a questão da autoridade que Deus estabeleceu. Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo, porque Ele é o Pai. Todo homem, diz o apóstolo Paulo, que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Cobrir a cabeça, irmãos, era algo típico para as mulheres e não para os homens. E certamente não era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Isso vai fazer apenas parte da argumentação de Paulo para onde ele quer chegar. Mas não era normal que o homem colocasse o véu sobre a cabeça, porque a cabeça do homem deveria estar descoberta, como sinal da autoridade que Deus havia dado a ele. Aí, o problema que estava acontecendo na igreja de Corinto está no verso 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Havia uma outra questão na cultura de Corinto em especial, e em boa parte do mundo oriental, de que a cabeça rapada era algo para o homem e não para a mulher. E isso porque na criação Deus dá ao homem o cabelo mais curto e à mulher o cabelo mais longo, como se fosse um véu para lhe cobrir. Então, quando a mulher, isso, claro, baseando-se nas histórias bíblicas e na cultura do Antigo Testamento, quando a mulher rapava a cabeça, para aquele mundo antigo, era falta de recato, era como se o cabelo cobrisse
assim como a roupa cobre o corpo. O cabelo cobrisse parte do corpo da mulher, a fim de que ela ficasse protegida dos olhares, dos assédios ou coisa desse tipo. Irmãos, entendam bem, por conta de texto como esse, por isso que é tão importante nós estarmos atentos, que igrejas criaram doutrinas onde até hoje as mulheres usam véu para estar na igreja. Eu estou falando da Congregação Cristã do Brasil, né? A famosa Igreja do Véu. É mais conhecida como Igreja do Véu, como Congregação Cristã do Brasil. Que, coincidentemente, saiu de dentro do movimento presbiteriano. Não é curioso que boa parte das heresias vieram de nós presbiterianos? É, no mínimo, curioso. E esta é uma seita. Esta igreja não permite que as mulheres estejam com seus cabelos normais, ou cabelo curto, ou qualquer coisa desse tipo, baseados nesse texto. Irmãos, não observam, por exemplo, que esse problema que estava acontecendo era somente aqui em Corinto. Em nenhuma outra igreja do Novo Testamento, em nenhuma outra carta o apóstolo Paulo escreveu. Era uma questão específica de Corinto, e que não deve ser tratado por nós como um princípio para o nosso uso nos nossos dias. Outra coisa também é que a cabeça rapada talvez era utilizada naquele período como um corte das prostitutas. Então faltava o recato também nesse sentido. Então Paulo diz assim: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, neste caso, que rape o cabelo. E aqui, Paulo não está, entenda aqui a ironia, né? Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Então, não é que Paulo está incentivando nenhuma das mulheres a raparem a cabeça. O que Paulo está dizendo é: se não for para usar o véu, então rapa a cabeça. Ou como nós dizemos aqui, raspa, né? Raspa a cabeça. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se não for para ter recato na igreja, se não for, então por que não raspa logo a cabeça? Feito as prostitutas fazem. Então, para que não seja assim, a melhor recomendação é que na igreja as mulheres usem o véu. Isso Paulo falando aos Coríntios, tá? É que na igreja a mulher use o véu para não ser confundida como alguém que não anda conforme o recato correto, e para que também na igreja de Deus não haja a falta de ordem, ou seja, a mulher tomando o lugar do homem na igreja. Vejam, irmãos, por que esse ponto é importante? Porque quem estabelece a liderança na igreja é Deus. A igreja não é uma instituição onde cada um faz como quer, como deseja, como acha, como acredita. E a igreja também não é uma instituição onde a gente atende às necessidades e pressões da cultura. O que possivelmente estava acontecendo aqui, que é muito curioso, é que havia um movimento feminista dentro da igreja de Corinto, onde as mulheres estavam querendo tomar a autoridade dos homens na igreja. E Paulo vai reagir contra isso. E não se espantem, porque a gente pensa que o movimento feminista é coisa dos anos 50, 60 e tudo mais, mas já há relatos de movimentos de emancipação, né, da mulher, por assim dizer, os movimentos feministas. Já havia no tempo onde prevalecia a cultura grega e a cultura romana. E, em algum sentido, esse movimento tinha o seu valor. E digo isso porque nos tempos antigos a mulher era tratada com muito desprezo. Só que a igreja não deveria admitir isso ao ponto que fosse de encontro àquilo que a Bíblia já havia estabelecido. Isso porque a Bíblia, irmãos, está acima da cultura. A Bíblia está acima das pressões sociais. E digo mais: não havia necessidade de ter um movimento como este dentro da igreja, porque ninguém melhor do que os cristãos
para valorizarem as mulheres naquele tempo. Foi o cristianismo que, por conta da sua doutrina, da sua ideologia, preservou a vida de muitas mulheres. Enquanto na cultura antiga as mulheres eram desprezadas, o profeta Joel disse: haverá dias em que meu espírito descerá sobre toda a carne, homens e mulheres. As mulheres são levantadas pelo cristianismo. Observe os textos da cultura antiga, clássica, e observe os textos das Escrituras. Você verá como o cristianismo eleva o valor das mulheres. Não acima do que Deus estabeleceu, mas também não abaixo do que Deus estabeleceu. O cristianismo coloca a mulher no devido lugar para o qual Deus a criou e a formou. A mulher, em valor, tem o mesmo valor que o homem. Homens e mulheres são iguais diante de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Porém, em papéis, Deus estabeleceu cada um com um propósito diferente. Semelhante ao fato de você e seu filho, por exemplo. Quem tem mais valor diante de Deus, você ou seu filho? Os dois, não é verdade? Porém, em papéis, Deus estabeleceu os pais como autoridade sobre os filhos. Os homens e as mulheres têm o mesmo valor, porém Deus na criação estabeleceu o homem como chefe do lar, como cabeça da mulher. E da mesma forma que Deus estabeleceu o homem e a mulher como iguais aos filhos, mas em papéis responsáveis maior por eles, da mesma forma Deus estabeleceu o homem igual à mulher, mas em papel o homem tem uma responsabilidade maior do que as mulheres. É por isso, irmãos, que nós não precisamos de movimentos feministas dentro da igreja. Na verdade, nós não precisamos de movimento feminista em lugar nenhum. Porque, na verdade, o movimento feminista escolhe as mulheres que vão defender. Se forem as mulheres que lhes agradam, então eles defendem. Todo mundo estava vendo o caso Marielle. Todo mundo queria saber quem matou Marielle. E agora que tem uma associação aí de Marielle com um determinado grupo político, ninguém fala mais de Marielle. Você não vai ver a Rede Globo falando do caso Marielle mais. Não vai ver. Você vai ver o novo ministro do Supremo dizendo: não se preocupem que a gente vai resolver. Já está resolvido. Já se descobriu quem foi. E por que não se resolve, irmãos? Porque não há interesse. A pobre Marielle tem tido sua... E aí pobre no sentido de que ela foi vítima de um assassinato. Tem sido sua imagem, tem tido sua imagem apenas usufruída por grupos políticos. Ninguém quer saber quem matou Marielle, a não ser que seja favorável politicamente. Está claro isso. Mas o cristianismo, irmãos, coloca a mulher no lugar que ela tem. A mulher tem valor, deve ser elevada. Se na cultura antiga os maridos poderiam deixar a mulher por qualquer motivo, o Senhor Jesus diz: não, não, não. A não ser que de fato se comprove, ainda assim, o divórcio pela dureza do vosso coração. Mas a mulher tem o mesmo direito que o marido. E aí Paulo, que é chamado de machista pelas feministas, diz que a mulher é a coroa do homem. Veja que coisa maravilhosa. Paulo eleva a mulher ao ponto de dizer que o homem, o marido, deve entregar-se até morrer por ela. No mundo antigo, irmãos, as mulheres eram as primeiras a serem entregues, a serem desprezadas. Por isso que o cristianismo, mais do que uma ideologia, é uma fé excelente, porque coloca cada uma de vocês, minhas irmãs que estão aqui, num lugar de glória,
no mesmo lugar que Deus estabeleceu o homem, porque vocês, irmãs, são a imagem e semelhança de Deus, assim como nós, homens. E se aos homens aqui presentes foi nos dado a autoridade de sermos os cabeças das mulheres, não é para que nós sejamos dominadores delas, mas para que nós, como homens, estejamos dispostos a entregarmos as nossas próprias vidas por vocês. Esse é o grande papel do homem. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, assim nós, homens, somos chamados a proteger a vida de vocês, até que isso custe a nossa própria vida. Então somos nós quem vamos para o serviço militar. Se estourar a guerra, somos nós quem vamos. É desonroso que a mulher vá no lugar do homem. Tem que ser nós, homens, machos, que Deus estabeleceu. É por isso que em casa quem tem que matar a barata somos nós, homens, quando eles vierem atormentar as nossas esposas. Rato já é diferente, né? Mas a barata, assim, mesmo que seja voadora. Então nós recebemos de Deus essa missão de cuidar e proteger. Se só tem um ventilador em casa nesse calor, o outro queimou, o ventilador tem que estar apontado para a mulher. Deem glória, irmãs. E os homens vão para a rede, lá fora no terraço. Mas se tiver que apontar, eu sou para um, eu prefiro para a rede. Ou para o chão, né? Geladinho. Chega na pontinha. Irmãos, isso que eu estou falando é sério. Isso é a glória que o Evangelho traz. Ele levanta a mulher e levanta o homem. Os dois são criados à imagem de Deus. Paulo diz assim, verso 7, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem de Deus e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Veja que isso aqui parece até soar para a gente assim, poxa, o homem é glória de Deus e a mulher é glória do homem. Mas é no sentido da criação. Veja, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, veja, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Dá para entender, irmãos? Deus é que é o nosso Pai, é o nosso Criador, foi Deus quem nos criou, nós somos iguaizinhos. E Paulo ainda usa o argumento dizendo assim, para você ser o homem que você é hoje, você dependeu de uma mulher para nascer. Que essa é uma outra coisa lindíssima, né? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi nascido de mulher. Isso é maravilhoso. O seu pai é o Espírito, foi o Espírito quem colocou Jesus no coração, no ventre de Maria. Mas foi nascido de mulher. Isso é uma glória, irmãos. Portanto, as mulheres têm um valor. Agora tem um detalhe aqui no texto, verso 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Lembra, irmãos, isso aqui tem a ver com o contexto da igreja de Corinto. Isso aqui não é ordem para nós termos hoje o véu na igreja. O que nós precisamos ter na igreja é a autoridade devida estabelecida, é o princípio. Ou seja, no lar ou nos lares dos crentes da igreja do Senhor, os homens devem assumir o papel de autoridade e as mulheres a comissão, a submissão, a missão como? Auxiliando o marido em todas as coisas. O que Paulo está dizendo é que na igreja do Senhor, da mesma forma no culto, as mulheres não podem assumir a autoridade, o ofício na igreja. E algumas pessoas pensam assim, e a mulher pode orar em público? Claro que pode.
Não há nenhum problema em a mulher orar no culto, desde que seja um homem que lhe dê a autoridade para que ela ore. Ou seja, a autoridade da liderança do culto é masculina. Então, quando as irmãs oram, por exemplo, os ministérios de oração das mulheres, ou o ministério de mulheres da igreja, seja a SAF, o ministério de mulher, seja o Desperta Débora, seja Projeto Ana, seja o que for, todas essas irmãs têm autoridade para orarem. É bíblico. Mas quem estabelece que elas têm esse poder é o conselho da igreja, devidamente eleito pela igreja, ordenado por Deus, constituído por homens, como Deus estabeleceu na carta que Paulo escreveu a Timóteo, primeira carta, capítulo 3. Assim como também escreveu a Tito, e bem como em todo o Antigo Testamento, a liderança na igreja era masculina. E na igreja do Antigo Testamento também. Quando nós vemos na Bíblia uma mulher assumindo a liderança no lugar do homem, era sinal de vergonha, ou como alguns teólogos costumam chamar, inadimplência espiritual masculina. Vou citar apenas um exemplo para os irmãos lembrarem bem. No livro de Juízes, e aí algumas feministas ditas cristãs dizem assim, mas lá no livro de Juízes tem a juíza Débora. Olha o texto. Em primeiro lugar, Juízes não deve ser um texto olhado por nós como princípio para nós aplicarmos, no sentido de que deve ser como está em Juízes, porque Juízes foi o pior período da igreja do Antigo Testamento, do povo da Antiga Aliança. Para os irmãos terem uma ideia, Sansão era o melhor que tinha na sua época. E Sansão só fez desobedecer a Deus. A única vez que Sansão obedeceu a Deus foi quando ele entregou a sua própria vida para matar os filisteus. No restante, Sansão fez tudo errado. E Sansão só se tornou herói por causa deste último ato. Inclusive ficou registrado lá no livro de Hebreus. Por que Débora assume a liderança? Porque não havia homens competentes para fazê-lo. Isso era sinal de vergonha para o povo de Israel. Leia o texto de Débora todinho, você vai ver que nem ela mesma queria assumir aquilo ali. Ela assume por falta de homens competentes, inadimplência masculina. Portanto, numa igreja que tem pastora é porque é vergonhoso o homem não assumir o lugar de quem prega, de quem ensina e de quem coordena. Na igreja de Deus não tem pastora, não tem presbítera, não tem diaconisa. Os homens é que são ordenados para cumprirem os ofícios. E se não há homens, é sinal de vergonha. Essa igreja deve pensar ou repensar se deve continuar aberta ou não. E o movimento feminista vai fazer pressão e tudo mais, mas nós não somos daqueles que cedem às culturas. Nós somos daqueles que preservam a palavra de Deus. Pois bem, irmãos, para encerrar, já são 8h05, o texto diz assim: julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Mais uma vez, irmãos, essa era uma questão cultural. Assim como as mulheres não raspavam o cabelo, os homens não deixavam o cabelo comprido. Mas não há nenhum problema em as irmãs hoje terem o cabelo curto e nem os homens usarem o cabelo comprido. Não há nenhum problema. É claro que isso aqui não tem muito sentido para nós, porque a maioria dos irmãos aqui é tudo careca, né? Então a gente nem precisa discutir muito o assunto. No verso 15, e tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Veja que o texto começa com tradição e termina com costume, né? E são termos de alguma forma semelhantes, mas trazem a ideia de que na igreja de Deus deveria haver recato, na igreja de Deus deveria haver ordem, na igreja de Deus a autoridade deveria ser
devidamente preservada. Isso não porque, mais uma vez enfatizo, irmãos, não porque o homem é melhor do que a mulher, mas foi a forma que Deus estabeleceu desde a criação. Primeiro ele criou o homem, depois criou a mulher. Ele deu autoridade ao homem, ao mesmo tempo que os homens devem sempre lembrar, bem como as mulheres, que essa autoridade não é para que o homem seja um déspota, um tirano. Essa autoridade é para que o homem se quebre em lugar da mulher. É isso. Essa autoridade é para o homem fazer o serviço pesado da casa. Ou mesmo, eu estou falando isso aqui, mas já estou temendo, né? Mas é a Bíblia, eu não posso nem correr. Se tem aquela pilha de prato, né, e tá os dois cansados, foi o homem que Deus mandou lá derrubar aquela pilha de prato. Derrubar é lavar, viu? Tá certo? É um serviço pesado, lavar o carro, foi o homem que Deus mandou. As mulheres não vão dar nenhum glória, não. Matar barata de novo. Então, seja qual for o serviço, e falando sério, se for necessário ao homem dar a própria vida para proteger a sua esposa, ele deve se expor primeiramente. E aí é essa parte, irmãos, que as feministas não querem pegar. Elas querem igualdade, mas na hora de descarregar um caminhão de areia, elas querem que os homens vão. Mas não são direitos iguais? Deus nos fez diferentes, irmãos. Ao homem ele deu uma força, à mulher ele deu outra. Ao homem ele deu habilidades, às mulheres ele deu outras. E é triste, só para encerrar, como nós temos visto o movimento LGBT tirando o direito de vocês, mulheres, sem muitas de vocês perceberem. A última do governo federal, desse governo demoníaco, é chamar as mulheres de pessoa que pariu. Você já imaginou um negócio desse? Ministério da Saúde, do governo que nós elegemos, ou porque votamos, ou porque deixamos de votar em quem deveríamos votar. Porque só tínhamos duas opções no ano passado. E muitos dos cristãos vacilaram. E agora, sua esposa, sua filha, ao invés de ser chamada de mulher, vai ser chamada de pessoa que pariu. Como se o homem pudesse parir. E agora os absolventes podem ser recolhidos nas unidades de saúde por mulheres trans, homens trans, eu sei lá que bexiga é, né? Mas por homem que se acha mulher. Um homem que se acha mulher pode se aproveitar e pegar absorvente. Para quê? Eu não sei. Não sei se é para proteger de furúnculo, coisa desse tipo. Porque não menstrua, irmãos. Homem não menstrua. Mas o nosso governo está dizendo que pode ir lá pegar. E o que nós estamos vendo, irmãos, é o declínio da sociedade ocidental. É o declínio da questão básica do homem e da mulher. Nós fomos criados por Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem de Deus em nós está sendo destroçada por uma ideologia demoníaca nesse país. Ou a gente acorda para isso, ou o nosso país será destruído por essa questão. Você imagina entrar num banheiro e encontrar um marmanjo no banheiro da sua filha. Um marmanjo com órgão genital. Provadores de quiosque de roupa. Você já imaginou um negócio desse? Você entrar para provar uma roupa com a sua filha e você encontrar um homem lá dentro, porque se acha mulher. Meus irmãos, leiam as Escrituras. Se nós lêssemos mais as Escrituras, nós não permitiríamos que isso acontecesse no nosso país. E o que é que será de nós? O que é que será do futuro? Estamos vendo essas coisas chegando diante de nós como uma avalanche, descendo de goela abaixo.
enquanto as redes de televisão estão preocupadas em saber se Bolsonaro tomou a vacina ou não. 3 anos atrás, o homem ainda está vivo, mas está se discutindo se o cartão de vacina dele foi ou não foi. Dane-se, se a vacina faz tão bem, foi melhor que ele não tivesse tomado, porque ele morria logo. Cortina de fumaça, enquanto o governo está chamando vocês, mulheres, de pessoa que pariu. Isso é inadmissível, irmãos. Quando Deus estabelece o homem e a mulher, Deus olha para a mulher e diz: farei a minha imagem e semelhança. Adão, quando olha para a mulher, ele não diz: ó, que bela pessoa que pariu. Ele diz: osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Você está aí perto da sua esposa, dê um abraço nela aí e diga para ela: você é maravilhosa, foi Deus quem te criou. Você é linda, foi Deus que te criou. Vamos dar uma salva de palmas para as mulheres? Vocês merecem. Vocês merecem. Vocês são a coisa mais linda do mundo. Nunca deixem, em nome de Jesus, ideologia nenhuma dizer que um homem, que apesar de ser mais semelhança de Deus, eu acho o homem feio. Vocês são lindas. Não deixem a ideologia dizer que vocês são semelhantes a essas abominações que têm surgido por aí. Vocês são a coisa mais linda do mundo. Não há no mundo coisa mais bonita que a mulher. Não há. Não há. Desde o seu nascedouro até a sua velhice, a mulher é a obra-prima da criação de Deus. Vocês são a coisa mais maravilhosa do mundo. Vocês não são pessoas que pariu. Vocês são mulheres que apenas a vocês é dado o privilégio de dar à luz filhos e de fazer essa geração prosseguir para a glória de Deus. Vocês são maravilhosas. Deus colocou vocês num lugar de excelência. E sem vocês nós não existiríamos e nós não viveríamos sem vocês. Vocês são fundamentais para a família. Vocês são fundamentais para a igreja. Vocês são fundamentais para a sociedade. Quando um homem se dizendo mulher compete com vocês numa competição que deveria ser só para vocês, vocês estão perdendo lugar. Mas na igreja do Senhor não vai ser assim. Na igreja do Senhor não vai ser assim. E eu creio em nome de Jesus que o nosso país vai vencer essa avalanche demoníaca. Eu creio em nome de Jesus que a gente vai superar esse mal. Isso está em nossas mãos, irmãos. Abram os olhos. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Baixe a sua fronte e feche seus olhos. Querido Deus, obrigado por tua palavra. E apesar da complexidade do texto, te louvamos porque o teu Espírito foi nos orientando. Pai, obrigado porque tu estabeleceste uma ordem para a sociedade, para a família, para a igreja. Nesta ordem tu és o Deus supremo, Senhor de tudo. Criaste os homens, do homem criaste a mulher, para que ambos juntos, para a glória do teu nome, possam servir à sociedade, servir à igreja. Te agradecemos, Senhor, porque esse texto preservado nos ensina que esse valor permanece e prevalece sobre qualquer ideologia. Te pedimos, Deus, que não haja no meio de nós nunca conflito entre mulheres e homens por questões de autoridade, mas que toda autoridade que emana de ti seja seguida corretamente na igreja de Deus, como tem sido no costume das igrejas genuinamente cristãs no mundo. E que isso, Deus, não seja para a glória do homem, nem para a glória da mulher, mas para a tua glória. E que hajam, Senhor, sempre na igreja de Deus, pessoas, homens
devidamente capacitados por Ti para Te servir e para, no Senhor, entregarem suas próprias vidas em favor da igreja. Mas que haja também nos lares de cada irmão, cada irmã aqui presente, os homens que estejam dispostos a entregar suas próprias vidas todos os dias em favor das mulheres, a fim de que nós tenhamos uma sociedade segundo os Teus parâmetros, Senhor. Também protege, Deus, a igreja e a sociedade brasileira dos desmandos, Senhor, de ideologias malignas que têm tentado destruir a figura feminina. Ó Deus, que nós tenhamos um país livre destas coisas em nome de Jesus, e que a mulher, Senhor, seja amada, preservada, que não seja como nós temos visto em nosso país, o alto número de mulheres que têm sido assassinadas, das mulheres que têm sido feridas, das mulheres que têm sido abandonadas muitas vezes por seus maridos. Trata esta nação, Senhor. Nós cremos que o Evangelho tem o poder de fazer isso, de transformar as famílias, de transformar a sociedade para a glória do Teu nome. Protege as nossas mulheres, Senhor. Protege as nossas meninas de toda a armadilha do diabo, e que para a glória do Teu nome possamos ver muito em breve a nossa nação, Senhor, se rendendo aos Teus pés, seguindo os Teus valores e os Teus princípios, para a glória e para o louvor do Teu nome. Te pedimos essas bênçãos, confiados no Teu amor e na Tua graça, e Te rogamos que Tu nos abençoe durante toda esta semana, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, soberano e bondoso Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém.